Uma cadeia produtiva organizada necessariamente passa por uma comunicação efetiva. E aí que alguns veículos de comunicação do segmento de proteína aquática tiveram uma iniciativa louvável e um belo exemplo para a cadeia produtiva do pescado. Abriram mão de vaidades, de algumas ideologias diferentes e juntaram esforços para fazer algo em prol do setor produtivo. A união desses esforços, mais o apoio do Departamento de Agronegócio da Fiesp, culminou na realização da Super Live do Pescado, um evento que aconteceu no último dia 27 de novembro no prédio da Fiesp, em São Paulo. E eu, com muito orgulho e gratidão, estive lá representando o canal Vaiapa. E que evento, hein? Foram mais de 4 horas de assunto técnico extremamente relevante para o setor. E aí que tomei a liberdade de separar alguns trechos que eu considerei mais importantes. Eu começo destacando a fala do Valdemir Paulino, ele que é superintendente da Copacol. Vejam só os números que ele apresenta referente ao crescimento da Copacol para os próximos anos. E rapidamente, quais são as expectativas de expansão aí da Copacol? Aumentar o número de integrados, aumentar o tamanho do frigorífico, tem alguma coisa nesse sentido? Tem sim, esse ano nós vamos fechar aí com 35 mil toneladas de produção e nós absorvemos um outro frigorífico, nós chegamos na capacidade máxima do frigorífico atual e nós adquirimos um outro frigorífico aqui próximo, então estamos no processo aí de expansão, inclusive, de integrando mais produtores para a gente poder chegar lá a esse frigorífico que a gente absorveu aí na sua capacidade máxima de produção. Então, temos previsto aí para o ano que vem 45 mil toneladas de produtos, um crescimento aí ao redor de 25%. Nesta live, também tivemos a participação da pesca comercial, onde contamos, por exemplo, com a participação de Dyer Jorge, um brasileiro que é capitão de um barco de pesca lá no Alasca, a famosa pesca mortal do caranguejo. Ele falou com a gente sobre como é a governança da pesca comercial lá no Alasca. Também explanou sobre o potencial inexplorado da pesca comercial aqui no Brasil. E por fim, ainda comentou sobre como os programas televisivos de pesca interferem na atividade. Confiram aí. No Alasca, eles fazem uns estudos, é tudo feito pelo Fish and Game. Eles estipulam, eles têm um dinheiro para estudar a pesca. E quando eles pegam isso, eles estudam e fazem um programa com a quantidade de caranguejo, vamos falar pelo caranguejo. O caranguejo rei esse ano, que eu acabei de chegar em casa agora, do caranguejo rei, eles não iam abrir a pesca esse ano, mas eles viam uma quantidade boa de caranguejo, mas eles, mesmo com a quantidade boa que eles viram, mas eles não viram a quantidade boa do ano passado. Então, eles reduziram a cota em 25% para esse ano. Então, a cota foi muito, muito pequena. E no próximo ano, eles não querem abrir. Mas, quando nós fomos pescar, a cota foi muito maior. E praticamente entre 25% e 28% dos barcos que pescam no Alasca, eles têm uma pessoa no barco, que é como se fosse uma loteria, eles botam essas pessoas no barco para ver o que está entrando no barco. Então, por esses estudos, eles ainda entram na mesma cota do arrasto, quando eles fazem a pesquisa, para ver a quantidade de caranguejo que tem, para ver se é sustainable, para ver se a gente pode pescar e qual a quantidade que eles vão nos dar para o próximo ano. Então, o estudo é muito grande, eles tomam as decisões deles pelos estudos. E a segunda pergunta é com relação aos programas de televisão, se tem mudado a imagem da pesca como um todo. Os programas. Eu gosto mais dos programas científicos. Eu não vou te falar da Deadliest Catch. Eu fiz parte da Deadliest Catch.
esses programas da Deadliest Catch prejudicam mais a gente do que beneficiam. Para eles que estão fazendo, sim. Eles me convidaram novamente para mim fazer parte da Deadliest Catch. Eu não aceito, eu não entro nesse programa. Eu acho que esse programa prejudica muitas embarcações. Eles mostram coisas que não é realidade. E não, a pesca é real, o que eles estão fazendo é real. Mas, ultimamente, do jeito que a pesca ela é muito mais very safe. Não tem tanta... A gente não precisa pescar com 30 pés de ondas. Eu, com 30 pés de onda, eu não pesco. Eu fico à deriva ou eu fico jogging. E onde a gente não puxa mais como a gente puxava antes. No tempo passado, era 3 dias sem dormir. Agora eu termino a minha pesca entre 11h30 e meia-noite, acabo de pescar, a gente acorda a tripulação entre 5h30 da manhã, todo mundo toma o seu café da manhã e vai para o convés. Mas a pesca da morte abriu uma expansão muito grande em relação a isso. Eu não gosto de falar pesca da morte porque ela não é a pesca da morte. Eu não considero ela uma pesca perigosa. Depende de quem governa o barco que vira uma pesca perigosa. O que você quer puxar em relação... Quanto tempo você deixa a tripulação acordada? Então, é muita coisa. Mas os programas reais, como a Discovery Channel, quando eles apresentam, esses programas são maravilhosos. Praticamente... Como a pesca do atum, como a pesca do atum que fazem na região nordeste ali. Isso é incrível. E não, isso é uma coisa que eu me interesso sobre isso. Uma outra entrevista que eu destaco é a do Diego Galegos, um brasileiro que mora na Espanha há mais de 20 anos. Ele é chefe de cozinha internacional, criador de tilápia no sistema de aquaponia e gamer. Isto mesmo, um viciado em videogame. E que está com um projeto super bacana, que é o desenvolvimento de um game educativo para estimular o consumo de pescado junto ao público infanto-juvenil. Confira aí o que Diego Galegos contou pra gente. Eu sou de Campinas. E aí, eu sempre comia muito peixe de rio. Eu lembro que eu ia pescar em Piracicaba, comia lambari, comia todas as tudo. Aí aqui eu falei, vou trabalhar com peixe de rio e meu restaurante vai se especializar em peixe de rio. Então, o que aconteceu? Aqui na Espanha tem um problema que não tem uma cultura de peixe de rio grande, né? Que nem uma cidade do interior como Campinas. E eu não tinha como encontrar. Eu também não posso pescar peixe que está no rio selvagem, porque a água não tem um controle sanitário que permite que eu possa colocar esse peixe no meu restaurante. Então, o que a gente fez? A gente fez um acordo com a Universidade de Málaga. Aí eu conheci um biólogo, que ele é diretor de um organismo aqui de Málaga que chama Aula del Mar, e ele me ensinou um sistema que chama aquaponia, que aí vocês devem conhecer também, né? Que é a criação de peixes, e em cima criam plantas e faz uma simbiose, pequenos ecossistemas onde se cultiva, né? E o primeiro peixe que a gente conseguiu criar foi a tilápia, entendeu? Aí eu falei, porra, eu falo muito palavrão, vou tentar me conter. Não tem problema, não se preocupe. Então, aí eu comecei a trabalhar com a tilápia. E com todo esse trabalho de inovação, a gente começou a cultivar bagre, tilápia, a gente trouxe piranha, pacu, tá trabalhando com pirarucu, então a gente já tem umas 9 espécies diferentes e o 90% da matéria-prima que a gente põe no restaurante é produzida pela gente só, entendeu? Eu não compro nada, só compro farinha, ovo, leite, coisas que eu não posso produzir, mas o meu restaurante só serve peixe. Então, eu estou falando que eu tenho uma estrela Michelin num sítio, num hotel 5 estrelas, que é um Hilton, onde eu só sirvo peixe de rio. E o peixe principal que a gente usa é a tilápia, entendeu? Então, vem os espanhóis, conhecem a tilápia, essa tilápia fresca, com uma carne limpa, que tem um sabor incrível, eles ficam loucos, entendeu? Então, não é porque a gente tem que usar peixe caro, está associado à qualidade no restaurante e a ter uma estrela Michelin, a servir aqui a gente cobra uns 120 euros por pessoa, então o pessoal está pagando 120 euros e está comendo tilápia. Então, é a história que eu comento com todos aí os companheiros que eu estava vendo, que eu fiquei muito empolgado com o que eles estavam falando do produto, que não é um produto de qualidade, não significa que tem que ser caro, né? Então, eu estou muito orgulhoso de ter uma estrela Michelin, e esse ano eles deram para mim um Prêmio Nacional de Sustentabilidade aqui na Espanha por esse projeto de investigação que a gente faz com peixes de rio, que aqui na Europa ninguém faz, né? Então, por isso a gente se destaca muito nesse mundo na gastronomia. Então,
tudo agora vai com a pergunta do videogame, né? Eu sempre joguei videogame desde moleque. Aí eu lembro que a gente tinha os rolos das fitas pirata, aí ir no camelô, pro Paraguai, trazer. Bem coisa de brasileiro, né? Aqui o pessoal não conhecia isso, não. Aí eu sempre fiz muito projeto social com gente que para ensinar alimentação, levar esse sistema aquapônico para as zonas da África onde não tem produção de proteína e ensinar o pessoal a ser esse tipo de produção. Então, a gente viu, tem muito problema com a alimentação da criançada mesmo, né? Então, a gente fez um acordo com uma escola de videogames aqui de Málaga, que Málaga é um polo bastante grande aqui na Europa, trabalha muito com a marca de videogame PlayStation, isso. E eles me abriram, me ensinaram, eu estou aprendendo programação, porque a gente está fazendo um jogo educativo, onde para a criançada aprender a comer bem e saber alimentar-se bem e desenvolver nesse tipo, né? Então, vai paralelo junto com outro projeto, que eu tenho bastante apoio de muitas marcas, onde a gente tem um canal de YouTube, um canal de Twitch, um canal de Instagram, tudo relacionado ao videogame, para dar suporte a esse jogo que a gente quer lançar dentro de um ano, porque está programando passo a passo, né? Por fim, eu não poderia deixar de destacar a participação da Candy Nunes. Ela não entende nada de aquicultura, não entende nada de pesca comercial, mas entende muito de cerveja. E com extrema desenvoltura e incrível conhecimento técnico, fez a harmonização de alguns pratos à base de pescado com algumas cervejas. Confira aí o show que foi a participação da Candy. Te dei uma tarefa ingrata de falar sobre um assunto tão agradável em 5 minutos. Então eu não vou falar mais nada, me calei, então está contigo. Obrigado. Vou falar rapidamente, então. Antes de mais nada, eu quero falar que eu adorei assistir o restinho das palestras aí, principalmente o que o Daniel falou. A gente tem muita correlação dentro do mercado. Para a gente produzir cerveja também, a qualidade da água é super importante. E também a gente sofre muito com as cargas tributárias, né, para a produção de cerveja artesanal no Brasil. E eu pude perceber ali, né, também nas receitas de todos os chefes, né, que houve harmonização com vinho, mas o Gabriel falou que funciona bem com boas cervejas, e eu estou aqui para falar sobre isso, né? O mercado de cervejas artesanal no Brasil vem crescendo, né? Mesmo diante de toda a pandemia, a gente tem um crescimento e uma aceitação muito grande no mercado, isso é bem bacana, e é importante a gente fazer esse casamento, porque as pessoas estão muito acostumadas em achar que a cerveja ela acompanha um churrasco de carne bovina, e isso não é verdade. A cerveja é excelente para o pescado, e agora fica a dica aqui da próxima vez, eu quero entrar nessa disputa, porque eu vou fazer uma muqueca de camarão para vocês, tá bom? Então vamos lá, o primeiro prato é o do Fernando, e ele propôs ali um camarão gratinado. Porém, os queijos que ele está usando para gratinar, né, que é a mussarela e o parmesão, são queijos mais simples, não são queijos de sabor robusto, né? Porém, toda essa gordura que a gente tem no creme de leite, nos próprios queijos, né, ela vai casar muito bem com uma cerveja Bock. Essa cerveja de escola alemã, ela é uma cerveja escura e um pouco mais alcoólica, né, do que normal. Você me escuta bem, Henrique? Escuto sim, eu só estava tentando moderar as perguntas aqui também, a gente faz tudo ao mesmo tempo, Candy, mas estou te ouvindo, Excelente. Desculpa. Qualquer coisa você me dá um toque, tá? Então, eu não tô mostrando os rótulos aqui para vocês hoje, mas essa cerveja é uma cerveja de produção nacional. Eu procurei representação nacional em todos os rótulos, mas essa é uma cerveja de escola alemã. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer a quebra dessa gordura com o sabor mais encorpado da cerveja, né? E você vai ter ali aquele gole chamando para a próxima garfada e assim consequentemente. Lembrando que é muito importante na harmonização você colocar o alimento junto com a cerveja na boca e fazer essa mastigação, porque é daí que surge um terceiro sabor, ou mesmo uma complementariedade, ou até mesmo um contraste entre sabores, tá? Então, esse copinho aqui também é bem importante. Eu espero ter oportunidade de falar com vocês outras vezes para poder me aprofundar nesse assunto. Mas o copo que a gente usa para degustar também é bastante importante, tá? Muda também a percepção de sabor. Então, essa é uma cerveja Bock, uma cerveja alemã. Esse exemplar que eu tenho, ele tem 6,5% de teor alcoólico e tem maltes tostados. Essa tosta do malte vai combinar perfeitamente
né, com o umami, com as gorduras, digamos assim, que a gente tem nesse prato gratinado do Fernando, tá? Em seguida, a gente tem o camarão na manteiga do Gabriel que falou de boas cervejas. Esse camarão na manteiga, ele mostra que no finalzinho ele faz também uma finalização com um limãozinho, né? Então esse limãozinho já vai trazer todo o frescor a esse camarão que foi, digamos assim, refogado, frito, né, ali na manteiga de garrafa. Para eles, eu trago uma American Pale Ale, tá? Essa cerveja, ela também é de produção nacional, ela é feita no Rio Grande do Sul. Um beijão ao pessoal de Itajaí, espero estar aí também com vocês, fazendo harmonização direta com esses pescados maravilhosos, tá? Essa é uma cerveja que, como toda cerveja americana lupulada, ela vai trazer um toque cítrico e floral, Rick. Então, você vai complementar. Quando você comer aquele camarão que tem a finalização do limão e você degustar a cerveja, você vai ter um realce desse sabor. Esse sabor, ele vai se somar, se adicionar à experiência, tá? Então, lembrando, essa é uma American Pale Ale, é uma cerveja que tem 4,8% de teor alcoólico e, como você pode ver, ela tem maltes mais dourados, né? Quase chegando à coloração cobre, não sei se vocês conseguem ver por aí. Então, a gente começou por uma cerveja com coloração mais escura, né? Mais encorpada, mais alcoólica, de escola alemã, e agora a gente passa para a escola americana, uma cerveja mais floral e principalmente cítrica. American Pale Ale, tá? Fica aí, Gabriel. Você que falou que boas cervejas harmonizam, sim, harmonizam muito bem, tá? Dando sequência, a gente vai ter um prato já mais complexo, né? A Paula preparou aí o coquetel de camarão e ele tem uma profusão de sabores, né? Não apenas o camarão, mas a gente tem ali uns ingredientes coadjuvantes quase protagonistas, né? Então, a gente tem ali o ketchup, a gente tem o molho inglês, né? A gente tem sabor, tem picância da geleia apimentada, né? Geleia de pimenta. Então, a gente traz essa picância e traz também uma complexidade na profusão de sabores. Para harmonizar com esse prato complexo, a gente tem também o quê? Uma cerveja complexa, uma cerveja robusta e uma cerveja que também traz a sensação de condimento, de condimentada. Aqui para vocês eu tenho uma maravilhosa Belgian Triple, tá? Essa cerveja é de origem belga, tradicionalmente produzida pelos monges belgas, né? Os monges trapistas e de abadia. Também eu tenho aqui, para enaltecer o nosso mercado brasileiro, né, tanto de pescado quanto de cerveja, estamos juntos nessa jornada. Eu trouxe um exemplar nacional, tá, de uma cerveja belga. Essa cerveja ela tem uma coloração bastante dourada, ela não é filtrada, o que traz aí essa percepção de turbidez, não sei se vocês conseguem ver. E ela é uma cerveja que tem um resultado de fermentação das leveduras belgas que trazem como subproduto quase que um condimentado. O que vai acontecer? Ela também vai fazer ali uma combinação com relação às escolhas tão intensas, né, que a Paula fez para o coquetel de camarão. Excelente escolha. A carbonatação da cerveja também, que é aquilo que a gente sente borbulhar no céu da boca, entre o palato e a língua, vai limpar o palato para que você busque outro camarão com toda essa profusão de sabores que a gente tem no preparo da Paula. E vamos seguir em frente. Agora a gente tem a pescada assada com vinagrete. Excelente prato, é um prato mais leve, né? Um prato onde a gente sente melhor os sabores definidos, principalmente do pescado. E eu trouxe mais uma cerveja belga, dessa vez uma cerveja muito, muito comum na Bélgica. É uma Witbier. Embora eu esteja com um exemplar belga mesmo, essa cerveja já está sendo produzida no Brasil, tá? Ela é uma cerveja feita com trigo não malteado, ela também é bastante turva, como você pode ver. E na composição dela, a gente tem casca de laranja, semente de coentro e camomila. Isso traz uma refrescância muito boa e vai combinar perfeitamente com a pescada com vinagrete. Vai fazer ali mais ou menos aquela sensação, né, de citricidade e acidez que a gente tem no vinagrete. E é uma combinação perfeita. Voltando, essa é uma Witbier, que quer dizer cerveja branca, tá?
Vite para os belgas é branco, tá? Vamos em frente. E aí, a coisa vai entrando numa complexidade ali. A gente tem um salmão frito. E pelo que eu entendi do Júlio, ele me mandou ali quais eram os ingredientes do molho. Eu acho que é o molho tarê, que ele tem ali açúcar mascavo, vinagre balsâmico. Eu apostei nisso. Apostei que é um tarê. Então, seguindo em frente, a gente tem uma cerveja inglesa, tá? De escola inglesa. Ela é uma Extra Special Bitter, tá? Como todas as cervejas inglesas, ela também vai trazer um condimento no resultado dela, tá? Vocês podem ver uma cerveja acobreada, bastante translúcida, com uma formação de espuma bem avantajada no momento. Depois ela pode cair um pouco, mas esse sabor de lúpulo inglês, né, que é um lúpulo mais herbal e mais terroso, vai combinar perfeitamente, vai casar perfeitamente com essa finalização do molho tarê, tá? Do salmão frito do Júlio. Então, lembrando mais uma vez, eu estou com um exemplar nacional. Essa é uma Extra Special Bitter, uma cerveja clássica da escola inglesa, porém produzida no Brasil, tá? E aí, por fim, a gente tem o bacalhau, né? Um prato bastante, eu acho, né? Pelo menos para mim, bastante conhecido aqui no Brasil, e muito saboroso. E para essa especificidade, né, do bacalhau com as batatas, que as batatas trazem uma neutralidade de sabor, a gente tem uma Weizenbier. E aí as pessoas perguntam para mim, mas Kendi, mas por que tem que servir a Weizenbier no copo inteiro? Como que eu vou tomar esse copo inteiro? Tem que servir, gente, porque ela é uma cerveja que carrega levedura. Ela é uma cerveja viva. E quando você serve ela no copo perfeito, né, que é esse copo aqui, ó, pega aí, Rick. Você tem a mistura, digamos assim, da levedura que vai ficar no fundinho da garrafa, então ela vai ser incorporada à cerveja e você vai ter a complexidade de sabores. O que a gente tem como subproduto dessa cerveja, que é uma clássica cerveja de escola alemã, tá? Uma Weizenbier, ou Weins, para nós brasileiros também podemos chamar de Weins. Essa cerveja, ela tem como resultado da fermentação 2 subprodutos interessantes, tá? Que é banana e cravo, certo? E ela tem um dulçor residual muito saboroso, além de uma excelente carbonatação. Essa combinação com as batatas, que são neutras, vão trazer uma espécie de tempero para essas batatas, ao mesmo tempo que limpam o palato para receber mais uma garfada do maravilhoso bacalhau. E aí eu tenho uma dica aqui, só de final, é o único rótulo que eu vou mostrar para vocês, porque eu acho importante a gente falar sobre isso também, né? Para quem não pode tomar álcool, pode tomar uma cerveja sem álcool. Essa aqui é uma Erdinger Weizenbier também, como a outra que eu servi para vocês. E essa é uma cerveja 0,0 álcool, uma cerveja sem nenhum produto químico, como a gente estava falando de alimentação saudável. Às vezes a pessoa quer comer o pescado, não quer tomar cerveja, não quer tomar o vinho, vai dirigir, ou é gestante, por exemplo, né? Ou por qualquer outro motivo não quer beber o álcool. Você tem uma opção. E essa cerveja, especificamente, ela é um isotônico e ela é rica em minerais e vitaminas, tá? Então fica a dica para quem quer ter uma alimentação saudável, comendo pescado, e quer tomar sua cervejinha para harmonizar, pode tomar uma cerveja sem álcool. Tá joia? Tem muito mais coisa bacana e informação relevante nesta live. Para ter acesso ao conteúdo completo, basta clicar no link que deixarei na descrição deste vídeo. E, antes de encerrar, não poderia deixar de agradecer aos nobres amigos Roberto Imai, do Departamento de Agronegócios da Fiesp, Ricardo Torres, da revista Cia Food Brasil, Giovanni Mello, da revista Aquaculture Brasil, e Marilza Patrício e Emerson Esteves, do programa AquaShow na Rede. Como é fácil, como é leve trabalhar com vocês. Obrigado por esta nobre oportunidade. Contem sempre comigo. Vamos que vamos e vai Aqua! Um forte abraço e até a próxima!